Você já parou para pensar por que algumas pessoas brigam, rompem amizades e até colocam a própria segurança em risco por causa de um time de futebol? À primeira vista, parece exagero. Afinal, estamos falando apenas de um esporte. Mas, do ponto de vista da psicologia, o futebol muitas vezes deixa de ser apenas um jogo. Para algumas pessoas, ele se transforma em parte da própria identidade. Existe uma enorme diferença entre ser apaixonado por um clube e depender emocionalmente dele. O torcedor saudável comemora vitórias, sofre com derrotas e segue a vida. Já o fanático sente que o resultado do jogo define o próprio valor. Quando o time vence, ele se sente vencedor. Quando perde, é como se tivesse sido humilhado pessoalmente. Mas por que isso acontece? Todo ser humano precisa pertencer a algum grupo. Família, profissão, religião, amigos e até um clube de futebol ajudam a responder, ainda que parcialmente, à pergunta: quem sou eu? No futebol, essa ligação costuma nascer muito cedo. O primeiro uniforme, os jogos assistidos com os pais, as histórias contadas pelos avós e as comemorações em família criam memórias emocionais profundas. Com o tempo, o clube deixa de ser apenas um time. A camisa passa a representar pertencimento. O escudo representa história. O estádio representa memória. O problema começa quando essa identificação se torna tão intensa que qualquer crítica ao clube passa a ser sentida como uma crítica pessoal. Nesse momento, o "meu time perdeu" se transforma em "eu fui diminuído". A discussão deixa de ser sobre futebol e passa a ser sobre identidade. Quando alguém ataca o clube, o fanático sente que estão atacando uma parte de quem ele é. Por isso, muitas conversas que começam de forma descontraída terminam em discussões intensas. A emoção assume o controle, enquanto a razão perde espaço. E isso explica por que discussões aparentemente banais sobre futebol podem rapidamente se transformar em agressões. Existe outro fator muito importante: o poder do grupo. O ser humano sempre buscou fazer parte de uma comunidade. Quando milhares de pessoas cantam juntas em um estádio, sofrem pelo mesmo lance e comemoram o mesmo gol, surge uma sensação poderosa de união. Essa experiência coletiva produz algo difícil de encontrar em outros ambientes. Durante 90 minutos, milhares de desconhecidos parecem falar a mesma linguagem, sentir a mesma emoção e perseguir o mesmo objetivo. Esse sentimento de pertencimento é extremamente recompensador para o cérebro humano. Mas todo grupo também cria fronteiras. Se existe nós, inevitavelmente existe eles. O rival deixa de ser apenas outro clube e passa a representar tudo aquilo que o grupo rejeita. Essa divisão fortalece o sentimento de pertencimento, mas também simplifica o mundo. O nosso lado sempre parece honrado e correto. O outro lado parece arrogante, inferior ou injusto. Quanto mais forte essa divisão, mais difícil se torna reconhecer qualidades no adversário. Aos poucos, a competição esportiva passa a ser interpretada como um conflito entre pessoas boas e pessoas ruins, quando, na realidade, ambos estão apenas torcendo por clubes diferentes. É assim que o esporte começa a perder espaço para o pensamento tribal. Outro aspecto curioso é o sofrimento do torcedor fanático. Muitas pessoas não sofrem apenas pelo placar. Sofrem pelo significado que atribuem àquele resultado. Uma derrota pode representar vergonha diante dos amigos, medo das provocações ou até uma sensação de fracasso pessoal. Além disso, o futebol frequentemente funciona como uma válvula de escape. Frustrações do trabalho, problemas familiares, inseguranças e tensões acumuladas encontram no jogo um lugar para serem descarregadas. A raiva dirigida ao árbitro nem sempre nasceu do árbitro. Muitas vezes ela já existia antes mesmo da partida começar. O futebol acaba funcionando como um palco onde emoções acumuladas finalmente encontram uma forma de se expressar. Quem passou uma semana inteira lidando com estresse, pressão e frustrações pode descarregar toda essa carga emocional durante uma partida, acreditando que está reagindo apenas ao que aconteceu em campo. Existe também um mecanismo muito interessante envolvendo o ego. Repare como é comum ouvir alguém dizer: "Nós ganhamos." Mas quando o time perde, a frase muda para "eles perderam." Sem perceber, o ego se aproxima das vitórias e tenta se afastar das derrotas. O problema surge quando a autoestima passa a depender do desempenho de um clube. Se o time entra em crise, a pessoa também entra.
E para proteger essa autoestima, torna-se muito mais fácil procurar culpados do que aceitar uma realidade simples. Às vezes, o adversário apenas jogou melhor. Aceitar isso exige maturidade emocional. Significa reconhecer que perder faz parte do esporte e que nenhum clube, por maior que seja, vencerá para sempre. O fanático encontra dificuldade justamente nesse ponto, porque admitir uma derrota parece diminuir também a própria imagem. Outro ingrediente importante é a agressividade. O futebol desperta competição, disputa e emoção intensa. Isso, por si só, não é um problema. O problema aparece quando a agressividade deixa de ser apenas energia competitiva e se transforma em humilhação, violência e incapacidade de aceitar diferenças. Dentro de uma multidão, muitas pessoas fazem coisas que jamais fariam sozinhas. A responsabilidade individual diminui e o comportamento coletivo passa a comandar as ações. As redes sociais ampliaram esse fenômeno. Hoje, a torcida não acontece apenas durante os 90 minutos. Ela continua 24 horas por dia. Notícias, memes, provocações e discussões mantêm o torcedor emocionalmente ativado o tempo inteiro. Os algoritmos ainda favorecem conteúdos que despertam indignação e conflito. Quanto maior a reação emocional, maior o alcance. Sem perceber, muitas pessoas passam a viver em um ciclo constante de irritação e rivalidade. Além disso, as redes acabam criando verdadeiras bolhas. O torcedor passa a consumir apenas conteúdos que confirmam aquilo em que já acredita. Aos poucos, qualquer informação contrária passa a ser vista como perseguição, enquanto opiniões favoráveis reforçam ainda mais suas convicções. Isso torna muito mais difícil enxergar o futebol com equilíbrio. O torcedor saudável consegue reconhecer quando o rival jogou melhor. Consegue aceitar brincadeiras. Consegue desligar a televisão e voltar para a sua vida. Já o torcedor dependente tem o humor completamente controlado pelo resultado do jogo. Uma derrota estraga a semana. Uma vitória gera a sensação de superioridade. A própria vida emocional fica nas mãos de algo que ele não controla. E muitas vezes isso esconde um vazio maior. Quando faltam propósito, projetos e realização pessoal, o clube pode acabar ocupando um espaço desproporcional. O futebol deixa de ser uma paixão para se tornar a principal fonte de identidade. Quanto menos fontes de satisfação uma pessoa possui na própria vida, maior a chance de depositar todas as expectativas em apenas uma delas. Nesse cenário, o clube deixa de ser apenas um hobby e passa a sustentar autoestima, reconhecimento e até o sentimento de pertencimento. Mas existe um caminho mais saudável. Amadurecer como torcedor não significa sentir menos. Significa recuperar a proporção. É possível vibrar intensamente sem transformar o rival em inimigo. É possível sofrer por uma derrota sem destruir relacionamentos. É possível amar profundamente um clube sem fazer dele o centro da própria existência. Na prática, isso significa entender que o futebol deve enriquecer a vida e não controlá-la. Uma partida pode mudar o humor de uma tarde, mas não deveria determinar a forma como tratamos nossa família, nossos amigos ou qualquer outra pessoa. Vale a pena observar algumas perguntas. Quanto tempo você leva para superar uma derrota? Como trata as pessoas depois de um jogo? Você consegue reconhecer méritos do adversário? Seu humor depende do placar? Você continua sendo a mesma pessoa quando seu clube perde? Essas respostas mostram o quanto existe liberdade emocional na sua relação com o futebol. No fim das contas, o fanático por futebol revela muito mais sobre a mente humana do que sobre o próprio esporte. Ele mostra a nossa necessidade de pertencimento, de reconhecimento e de identidade. Mostra como uma paixão pode enriquecer a vida quando existe equilíbrio, mas também como pode aprisionar quando passa a ocupar o lugar da própria personalidade. O futebol não precisa deixar de ser intenso. Não precisa deixar de emocionar. Não precisa deixar de provocar lágrimas, alegria ou celebrações inesquecíveis. Mas talvez precise deixar de governar a nossa mente. Porque o clube pode fazer parte da sua história, pode fazer parte das suas lembranças, pode unir gerações de uma mesma família. Mas nunca deveria definir o seu valor como pessoa. A camisa representa um time. A sua identidade representa muito mais do que isso. Só não deveria definir quem você é.